Está começando o Fala aí, BNI, o podcast que transforma vidas e negócios através do poder das conexões. Eu sou Mariana Rocha e estarei recebendo aqui pessoas incríveis que já tiveram suas histórias transformadas. Hoje comigo está Stephanie Carvalho. Ela é CEO e diretora comercial da Together Lab, empresa de branding e rebranding com quase 10 anos de existência. É especialista em posicionamento de empresas, formada em administração pela UFS, com especialização em marketing e branding. Passou pelo Sebrae, trabalhou em agências e hoje atende clientes de vários estados. Entrou no BNI em novembro de 2025 e, minha gente, em apenas 4 meses ela já é vice-presidente do BNI Protagonista. E tem mais, viu? Não acabou por aí. Ela fez 30 reuniões, 1 a 1, em 30 dias. É mãe do Hulk, um salsicha de 7 anos e casada há 11 anos. Stephanie, seja bem-vinda ao Fala aí, BNI. Muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada. Que coisa boa receber você. Tô curiosa pra gente começar aí a trocar nossas figurinhas. Vamos lá fritar a cabeça desse povo. Vamos. Tudo certo, toca aqui. Segurem-se nas cadeiras. E Stephanie, você começou no Sebrae, né? Depois trabalhou em agências e fundou a sua atual empresa. Sim. Começou numa instituição que apoia empreendedores, o Sebrae. Depois virou CEO de uma empresa de branding. Exato. Como foi que você começou nessa carreira, né? Como foi que tudo surgiu? Como se apresentou no seu caminho? Então, desde criança, eu sempre brincava muito de ter meu negócio, de ter a minha empresa, né? Então, sempre sabia que queria fazer administração. Já fui para o vestibular. Aqui a gente fez o pré-sede, que foram 3 anos seguidos. Já sabia que esse seria o curso que eu queria. E durante o curso, eu me identifiquei muito com marketing, né? O curso de administração, a gente estuda um pouco de economia, um pouco de contabilidade. E eu me identifiquei muito com marketing. E aí, por acaso, eu consegui um estágio no Sebrae. E lá, eu descobri um mundo empreendedor. Descobri N situações que eu não sabia que existiam. Inclusive, o apoio que o Sebrae dá às empresas, né? Que muita gente não sabe. Isso. E lá, durante esse tempo de estágio, eu descobri como o Sebrae apoia a pequena empresa, como eles conseguem se desenvolver, mas eu via uma carência nessa parte do marketing, né? Tem essa parte do comércio, a parte financeira, mas eu fui sentindo essa carência. E aí, eu fui... né? Comecei a trabalhar na parte comercial das agências, mas eu queria ter esse cuidado maior com o cliente. E que o cliente tivesse esse cuidado maior com a apresentação dele, com a apresentação da empresa, porque nós, seres humanos, somos muito visuais. Então, a gente primeiro compra o visual, depois a gente vai identificar se de fato o produto é bom ou ruim, mas o visual que atrai a gente a princípio, né? Então você vê que o Sebrae, ele te ajudou a formar essa visão por negócios. Com certeza. Foi esse alicerce que acabou despertando uma curiosidade e além, porque expandiu as fronteiras, né, daquilo que você imaginava. Muito. Você começou no Sebrae assim, de repente deu aquele Abriu. boom. E lá eu conheci muita gente, pessoas que me ajudaram muito, e conheci muitos empresários, várias histórias. Foi ponte, né? Exato. Foi fundamental. Boa. E como foi essa transição no mercado para você? Porque você trabalhou em várias agências para depois montar a sua própria. Como foi essa transição? O que foi que você aprendeu assim durante esse caminho no mercado? Então, a transição aconteceu quando eu senti a necessidade de acolher o cliente de uma forma específica, né? A maioria das agências, ela quer pensar no cliente como um todo. Né? Ela quer, o cliente é recebido e as agências querem atender ela, eu faço tudo, dá para fazer tudo aqui, só que às vezes é tudo feito de uma forma muito quadrada ou de uma cópia para todas as empresas. E eu nunca concordei muito com isso. E aí eu conheci minha sócia, que ela tem uma mente brilhante para essa parte de criação, e aí casou muito a minha parte comercial com a mente dela de criação, né? E aí ali eu vi um potencial, eu falei, isso aqui vai dar certo, né? Foi quando eu vi que ela também pensa além da caixa, né? Lá atrás, há 10 anos atrás, ela já fazia uma marca pensando em diagnóstico, pensando em cores, pensando como as cores influenciam. Tem a história da psicologia das cores, comportamento humano. Como a tipografia influencia. Então, assim, era um cuidado que na época ninguém tinha. Entendi. E a gente já tinha esse cuidado. Então foi aí que veio aquele boom, vamos criar a Together Lab. Exato. Foi aí que veio esse boom e aí o negócio começou e graças a Deus as coisas foram acontecendo, porque a gente foi atendendo um cliente, que sempre um cliente trouxe o outro. Sim, porque recomendação. Exato. Eles sempre acabaram ficando. Então, o cliente foi trazendo o outro, foi gostando do atendimento. Porque eu sempre prezei muito por isso, desse cuidado com o cliente, né?
desse acompanhamento. Por que o Together? Porque juntos. Sim. A Together quer andar junto com a empresa. Né? Não é um trabalho pontual que é entregue, a gente não. A gente vamos juntos. É caminhar juntos sempre com a empresa. Muito Esse foi bom. o pensamento. E vai fazer 10 anos ou fez já? Agora em setembro. Ixi, tá de aniversário, 10 anos. Agora em setembro. Eu quero saber o perrengue, como era no início. Me fale dos desafios de início de mercado. Porque vamos ser sinceros, Sim. né? A galera do branding, e eu me insiro nesse caminho também, como estrategista de marcas pessoais, já trabalho o branding pessoal. Sim. É um tema novo, é Sim. uma profissão recém-criada. A gente não está falando que nenhuma odontologia, uma medicina, uma advocacia, que existe desde os incas, os maias e os astecas. Sim, sim. Né? Então, existe uma confusão, um ruído de mercado muito grande. Eles acham que, às vezes, isso está incluso disso. E como é esse desafio de não só empreender, mas empreender em algo novo no mercado? O desafio foi muito grande, né? Primeiro que na época que a gente começou, tudo era mato, que a gente brinca, porque era Facebook, né? Não tinha Instagram ainda. Então, as pessoas eram muito pela parte de posts fixos, tudo era muito fixo. E a gente já tentava furar a bolha de fazer um post mais atrativo. De pensar nas cores daquele post, pensar no encantamento que aquele post ia trazer. E aí a gente fazia, e a gente cobrava assim muito barato para o cliente comprar a ideia. Ó, veio e falou, caramba, que trabalho. O case, né? Case. A gente foi muito por essa linha, ó. Aí quando a pessoa conhecia o negócio e viu, caramba, que trabalho bonito. Que cuidado bem feito. Uma caneca que a gente fazia, a pessoa falava, caramba, que caneca diferente. Ninguém nunca fez isso. Então, começou daí, a gente cobrando barato, a gente iniciando aos pouquinhos, indo de empresa em empresa. O Sebrae, como eu falei, me abriu muitas portas, que eu já conhecia algumas empresas que, quando eu comecei o negócio, consegui fechar negócio com algumas delas que eu tinha conhecido lá. E aí a gente foi furando essa bolha, trabalhando na mente das pessoas que aquele trabalho visual que a gente estava fazendo, ele era atrativo. Sim. E aí começaram a ter as conversões. As pessoas foram entendendo que o posicionamento da marca não era somente um desenho. Exato. Né? Não é só a identidade visual. Não é só a né? identidade visual. E muita gente pensa, brand é frescura. Ou, quem faz brand é empresa grande. Aí eu sempre falo isso. Inclusive, falei recentemente lá no grupo esses dias. Quem fala que quem faz brand é empresa grande, provavelmente é uma pessoa pequena. Porque se você não começa hoje, você vai continuar a vida sendo uma empresa pequena. Mediano para sempre. Para sempre, né? Porque sempre pensando, não, só quem pode fazer isso é a Coca-Cola. Não só o McDonald's que faz isso. Eu acho que a questão tem que ter verba em um tamanho de grande escala. Exato. Sem começar hoje é impossível a Coca-Cola ser a Coca-Cola hoje, né? As coisas, um dia, todo mundo precisou começar. Exato. Todas as empresas que hoje são posicionadas precisaram começar um dia. E eu acho que também o foco é onde você quer estar. Exato. Certo? Mas para você estar lá, você tem um ponto de partida e você precisa começar a se mexer agora. Porque se você continuar plantando isso aqui, mexendo na terra desse jeito, você vai colher somente esse esperado aqui. Exatamente. Se você quer alavancar, se você quer impactar o mercado de um jeito diferente, se você quer deixar a sua marca na mente e no coração das pessoas, você precisa começar a se mover agora. Exato. Porque o posicionamento, porque o branding, ele é consequência, ele não é ação. Exato. Né? Antes de começar um projeto, eu sempre pergunto para o cliente, como você se vê daqui a 5, 10 anos? E você se depara com pessoas que não faz ideia. Não faz ideia. É impressionante, né, Stephanie? Muita gente não faz ideia. Para e fica assim, não sei. Às vezes sabe até de curto prazo o que quer, mas quando a gente fala, certo, mas e além disso? Você quer que sua empresa esteja como? Porque o material que a gente constrói não é um material que ele vai ter por um ano. Exatamente. São marcas que elas podem durar 5, 10 anos. O material que é criado é para conversar com o público hoje e um público daqui a 5, 10 anos também. Perfeito. O estudo que é feito é pensado no hoje e lá na frente também. Então, quebrar a cabeça desse cliente. E normalmente a gente já consegue ganhar aí, porque a gente já fez a pessoa pensar. A gente não chegou com uma proposta pronta, falando para ele, é isso aqui. Não, a gente precisa entender o seu caso. Perfeito. Conte sua história. O que cabe para você. O que cabe para você. Quem é o seu público. Com quem você quer conversar. Perfeito. Porque o brand, ele é muito personalizado para a pessoa. Muito. Ele é um trabalho exclusivo. Muito. A linguagem de cada empresa varia de uma série de fatores, né? Exato. E não necessariamente o que conversa com essa pode ser o concorrente. Exato. Vai conversar com o outro. E toda análise precisa ser feita. Exato. Tem
aquela história do eu preciso entender para poder atender você. Perfeito. Né? É exatamente isso. E assim, sem entender, quem vende para todo mundo, vende para ninguém. Isso. E o valor vai muito... Muito aquém, né? E tem uma frase que a gente sempre usa muito para o cliente entender. Quando tudo parece igual, o cliente vai escolher pelo preço. É, exatamente. Então, o nosso trabalho é fazer o cliente nem pensar no preço. É valor, não preço. Valor. É olhar aquilo e falar assim, eu quero isso. É. Quanto? Não, eu quero isso. Eu desejo. Eu desejo isso. É o desejo de pertencimento daquilo, entendeu? E me diz uma coisa, você atende em vários estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Recife, Sim. Alagoas, Sergipe. Como foi que você conseguiu expandir para esses lugares? Nós sempre trabalhamos muito com a indicação. Antes do BNI, a gente já trabalhava assim, porque um cliente fazia e indicava o outro. E o que aconteceu? A gente acabou atendendo uma amiga da minha sócia, que ela é de Recife, e ela tinha feito uma pós com várias outras pessoas, que eram de outros estados. E aí ela acabou indicando a gente para essas outras pessoas, que essas outras pessoas acabaram indicando a gente para outras. E aí foi expandindo. Uma pessoa, assim, as pessoas perguntam, você nunca fez um trabalho de tráfego? Eu nunca fiz. Olha assim, só. tem empresa, não é que eu falo que não funciona, funciona, é muito importante, é um canal importantíssimo, mas no nosso caso, a gente nunca precisou até o momento, porque as coisas foram fluindo naturalmente. A prova social, tão importante quanto você abrir a boca para falar do seu negócio, é você ter defensores da sua marca falando por você e provando, atestando o que é a experiência com a empresa. Foi exatamente desse jeito. E aí, pronto, um cliente era de um estado, aí indicou do outro. Aí o outro indicando o outro. E foi assim que as coisas foram fluindo. E você foi crescendo, já vai fazer 10 anos, minha gente. Olha só. Agora, você preste atenção nessa informação, viu? Você tá ligado? Tá ligado? Olha, você tem um caso extremamente interessante aqui em Sergipe, né? Sim. Um motel que estava obsoleto. Minha gente, um caso de um motel. Todos os outros tinham fechado e você fez um rebrand que trouxe ele de volta com um gás total. Sim. De 30 clientes dia, foi para mais de 60 clientes dia, com um ticket mais alto. Como foi, Stephanie, que você conseguiu fazer isso? Fale pra gente, que eu quero saber. Primeiro, vamos começar do começo. Sim. Como foi essa primeira conversa com o dono do motel? Então, ele que procurou a gente, por incrível que pareça. A gente não procurou ele foi até a agência. Nos procurou, porque ele já era atendido por uma grande agência da cidade. E ele procurou uma agência menor para ver se ele tinha essa exclusividade que ele estava querendo. Porque, como eu falei, às vezes a agência, por ser muito grande, ela acaba fazendo o mesmo formato para todos os clientes. Não tem essa exclusividade, né? E ele desesperado, ou ele estava confiante de que ia dar jeito? Como era o estado dele? Porque às vezes o cliente chega em desespero, né? Ele estava assim na tentativa. Vamos ver o que é que vai dar. Entendi. Assim, entendeu? Ele confiou, né? E ele falou na tentativa. E aí a gente já começou do início fazendo o diagnóstico, porque sempre quando chega um cliente novo, a gente vai entender e fazer o diagnóstico do cliente. E aí a gente entendeu que o público... Minha gente, o diagnóstico de um cliente de motel, fiquei curiosa. A gente precisava entender. Esse motel, ele tem 30 anos. Já é muito antigo. Ou seja, a marca desse motel foi criada há 30 anos atrás. Já não conversa com o público. O público desse motel há 30 anos atrás, ele acabou envelhecendo, né? Nem frequenta mais o motel, minha gente. Às vezes sim. Ou até frequenta, né? Então, e o que aconteceu? A gente entendeu que ele precisava se conectar com o público mais jovem. Então, as cores que ele utilizava não se conectava com o público mais jovem, era o azul, o vermelho. A gente precisava de uma cor que fosse mais geral, com o público que fosse não a mulher e o homem. Poderia ser vários públicos, né? Então, a gente foi para uma marca mais moderna. Então, a gente foi aos poucos. A gente tá com ele há 7 anos. Foi pouco a pouco, para ele mudar a marca ele tem mais de 40 suítes, ou seja, ele tinha muitas toalhas, tinha muitas coisas com a marca antiga. Então não era um projeto... Não dá para fazer de uma hora para outra, é algo que tem que ser... E você concorda comigo que também, quando existe um rebrand assim, é importante que isso seja gradativo para não causar uma estranheza para a audiência, né? Com certeza. Até para entender que é a mesma gestão que está se atualizando para entregar melhor, não que passou com certeza. Para outra pessoa. A tática que a gente utilizou foi iniciar pelas
pelas redes sociais, né? A gente foi sentindo feedback do público pelas redes sociais. Que bacana. Primeiro, a marca continuou antiga, mas a gente só mudou as cores na rede social e o posicionamento, como as postagens iam saindo, a forma que a gente falava, né? Porque a marca, ela tem esse arquétipo. Se ela é mais moderna, se ela é mais séria, se ela é mais divertida. Sim. Então, a gente foi indo por esse lado mais divertido, foi saindo desse lado da sexualidade da forma mais pesada e foi indo para uma forma mais leve, que as pessoas foram achando engraçado e depois Que as pessoas legal, foram levando olha. para a experiência. E ele em si tem uma experiência muito legal lá. Então, a gente levou não para o lado assim, tô indo lá para atrair uma esposa. Não. Vou lá porque vou comemorar meu aniversário de casamento, vou ter uma experiência de um café legal, de um Gente, eu almoço já fui para bacana. aniversário de uma amiga no motel. Lá tem vários. Aniversário com tudo, aniversário mesmo. Tipo, ela contratou Sim. buffet, agora maior galera na suíte presidencial. É muito legal. Mas é uma festa, não tinha nada de sexualizado ali na festa, mas foi uma festa mesmo. E é Pense muito na legal, resenha. é muito legal. E o dono, ele preza muito por isso. Que legal, olha E ele só. deu essa abertura a gente para fazer esse tipo de trabalho, né? Então foi fácil vender um produto que já era bom, é o que eu sempre falo. Quando o brand é feito da forma certa e o produto vem de verdade, a chance de dar errado é mínima. E vocês começam, então, pela mudança da marca ou da experiência? A de experiência. vocês? Sempre a experiência vem Isso. primeiro. A experiência vem primeiro e depois ele foi e a gente conseguiu fazer a mudança da marca. E esse rebrand radical, hein? Foi e radical. ele, hein? Teve não Então, ressalvas? teve algumas ressalvas. E aí, como foi quebrar as objeções? Era uma empresa familiar, né? Ixi! Outras pessoas tiveram que aprovar também. Eita, Mas meu assim, Deus. como era um trabalho que já vinha dando certo, quando a gente chegou na fase de realmente mudar a fachada, mudar tudo, a gente já vinha com esse trabalho dando certo na rede social. Então ele já estava vendo o bolso, querida? Exato. Ele já exato. estava vendo o cacau Então, entrando. assim, foi um desejo que também ele disse, não, agora é a hora. Agora vamos mudar tudo, agora vamos fazer, vamos lançar. Então, a gente fez placas para a cidade. E fez a divulgação, Fez a parte de divulgação, mídia. a mídia, enfim. E graças a Deus é um trabalho que só vem crescendo, né? E o aprendizado maior que você tirou desse case? O aprendizado é que a forma como a gente inicia o projeto. Se a gente tivesse iniciado o projeto pensando, é uma empresa grande, está consolidado, vamos seguir na mesma linha de raciocínio. Não, eu acho que a forma que a gente iniciou tudo, pensando do zero mesmo, assim, como cliente, o que é que eu queria que tivesse aqui? E esse tempo, o que você pode dizer, olha, Mariana, a gente conseguiu num X espaço de tempo um impacto significativo. A gente sabe que o brand ele é um processo, mas e o resultado depende muito do investimento, né, do aporte, do tempo também para o público entender aquela mudança e aderir, né, à nova marca. Mas você começou a observar uma grande diferença nos números, no que é tangível para a empresa. Meados de quanto tempo? Assim? A gente começou a sentir já no primeiro ano, certo? Foi mesmo? Foi. E o que é que acontece? Como é que a gente acompanha o cliente? Eu peço que quando a gente começa um contrato, no ano seguinte, eu peço que mês a mês ele vá me passando como é que está esse faturamento. Houve uma diferença? Como é que ele está sentindo isso? A gente vem acompanhando isso. E com esse cliente especificamente, a gente senta com ele ou semanalmente e anualmente a gente pede para ele mandar como é que foi o faturamento desse ano. Para comparar. E aí ele fala, Stephanie, a gente aumentou X. Aí eu falo, desse X, vamos tentar investir Y um pouco mais para a gente se posicionar um pouco mais. Então, desses 7 anos, ele foi investindo cada vez... Ele foi gerando um pouco mais e foi investindo. É o tal do, para crescer e ganhar dinheiro, eu preciso gastar dinheiro. Exato, né? Exato. E uma fatia que não, assim, não pesa, porque ela só traz retorno. E poderia estar fadada ao fracasso, né? Exato. Da forma como se encontrava. Exato. E a gente pensou em tudo. No copinho de café que o cliente vai, a gente fez um layout totalmente diferente. Os clientes vão, tiram uma foto. O pão... Instagramável. Exato. O pão... A gente pediu para ele comprar um salador do pão que tivesse o brand também. Foi nada. Foi. O café da manhã é montado e o cliente está ali sentindo, sensorial. Chique. Sentindo a marca no ambiente. Então é difícil o cliente ir lá e não sentir o brand dentro do ambiente, entendeu? Menina, você é quente mesmo. Teve outro motel depois dessa? Não, a gente optou por não... Atenção, Sergipe, Brasil, mundo. A gente optou por, na cidade, não atender Exclusivo. outro... Isso, porque as estratégias que a gente... É uma cidade pequena. As estratégias que a gente pensou para ele foram muito específicas. E ele é o maior da cidade, em termos de tamanho, né? Olha aí, seu menino, você fica ligado aí, viu? Porque... E a gente tem uma relação muito boa. Esse boa. tempo é um cliente muito querido. Quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com o cliente. Exato. Né? É importantíssimo.
Falando ainda na sua história, você entrou no BNI em novembro, né? Em Foi. apenas 4 meses já é vice-presidente. Sim. Essa mulher é uma máquina. Eu quero saber se essas 30 reuniões 1 a 1 em 30 dias, isso é tipo recorde ou você tava meio mal do juízo mesmo quando Não foi decidiu? planejado. Não foi planejado. Ai, Stephanie, deixa da tua conversa. Não, Rapaz, eu penso assim. menino, pra morrar. Essa Não. faculdade eu já fiz. Eu entrei focada em fazer o negócio dar certo. E o que acontece? Eu fui entender a lógica do BNI, que é o Give as Gain. Sim. Então eu pensei, para eu conseguir ajudar pessoas, eu preciso conhecer pessoas. Para as pessoas me ajudarem, elas precisam me conhecer. E nada melhor do que a ferramenta que o BNI dá, que é o 1 a 1. É maravilhoso, né? 1 a 1. Sem 1 a 1 nada funciona. Tudo trava ali, né? Porque se você não faz 1 a 1, você não tem referência, você não tem OPNF. Então eu pensei, quanto mais pessoas e de grupos diferentes eu conseguir conversar, eu vou conseguir conhecer mais pessoas. E foi exatamente isso que eu fiz. E como foi esse período? Dormia, comia, assim, você... Olha, como é que foi? eu brinco que desde novembro... Os olhos piscando, tá tudo bem, o burnout batendo na porta, tá tudo bem. Desde novembro. É porque em dezembro teve uma parada, né? Que o BNI deu um recessozinho ali. Mas desde novembro tá tudo muito intenso, né? Eu vivo o BNI, realmente o BNI é como se fosse um setor comercial da minha empresa. Então, E é pra ser. Então eu levo tudo muito a sério. Eu levo tudo com muito comprometimento. Pra mim, eu não sigo as metas do semáforo porque eu quero estar no verde nos 100 pontos. Eu sigo porque eu sei que aquilo ali vai gerar frutos que eu preciso. E porque eu entrei em novembro de 2025 e me chamaram pra cá pro podcast. Eu não sei por quê. Já que fulano tem 5 anos de casa. Porque Beltrano tem não sei quantos anos. A mulher é uma máquina, minha gente. 30, 1 a 1. É rojão. Olha o compromisso, olha como ela vem levando a sério o BNI. Então, eu preciso explicar, acho que não, né? Acho que ela entendeu por que ela tá aqui, né? O nome disso é competência e compromisso. Ponto final. Me diz uma coisa, eu quero saber do ROI dessas 30 reuniões. Porque, minha filha, você deve ter ajudado a gerar vários negócios. Sim. E você deve ter fechado vários negócios. Porque, Fechei. pelo amor de Deus, viu? Fechei. Eu queria ter fechado muito mais negócios para as pessoas. Eu até comentei esses dias com um membro que a alegria que a gente tem quando fecha um é bom tão negócio. Bom, né? É uma alegria, assim. Mariana, obrigado pelo negócio fechado. Você tá vibrando. E quando é um valor alto, eu fico assim, meu Deus, que coisa boa. delícia, E outra alegria que eu tenho lá dentro é quando você coloca um membro, que ele dá certo, que ele entra e olha pra você, muito obrigada. Eu acho que é a parte, assim, que dá uma alegria, até uma alegria maior do que eu fechar um negócio. É o Givers Gain. Exato, na porque você veia. vê funcionando e você vê que você tá ajudando pessoas de verdade, né? Então, foi muito bacana. Nesses 6 meses eu consegui gerar mais de 20 mil pro grupo, Muito bem. como a gente dá a meta, né? E a minha agência a gente conseguiu gerar em mais de uns 50 mil de negócio nesse período. Dispensa comentários, né? Os números falam por si, pessoal. Quem sou eu para argumentar, né? Mas tem muita coisa aí para ser fechado pro pessoal e eu quero que chegar nos 100 mil aí, pelo menos, Olha aí, pro eu pessoal. gosto de gente com fome. Eu quero que muita proposta aí de referência chegue a fechar. Deixa eu me esfregar em você aqui assim, me esfregar em você para ver se o sangue vem. Tô doida aí pra umas referências converterem aí pra esse realmente. O Brasil que se segure. Porque a Stephanie vem aí com o brand e o tempero dela. Mas me diga, a gente sabe que o brand ele tem um poder de transformar e tornar as empresas muito prósperas, né? Sim. Que às vezes você pega uma empresa que está morrendo e consegue fazer ela dar essa volta por cima. Exato. E qual é o maior problema que você vê nessas empresas que estão quase morrendo? Você tem algum ponto em comum? Sim. Elas estão pensando em vender. Ponto. A empresa normalmente quando ela tá assim olhando pro concorrente pensando, por que ele tá vendendo mais do que eu? Deve ser porque ele tá cobrando X e eu tô cobrando Y, então eu vou diminuir o preço e vou competir por preço. Eu acho que o maior erro dessas empresas que estão fechando é pensar no preço. Ah, não, eu tenho que vender mais barato. E não. Antes de tudo, do preço desse produto, desse serviço, ela tem que pensar no valor desse serviço. Quanto que você, como cliente, pagaria pela experiência que você está proporcionando. Exato. Então, acho que a experiência, a conexão e a história, principalmente. A história vende muito. A narrativa é... Uma história bem contada, uma conexão bem criada. Às vezes o cliente fica tão encantado na história que você contou, que ele já ficou ali meio que embriagado na conversa.
Nem entendeu? eles, sabe que às vezes eu observo que nem eles acreditam Exato. tanto naquilo, tipo, caramba, minha empresa é E isso. tem, exato, e tem pessoas que eu já atendi que tem um potencial muito grande, um produto muito bacana, mas assim, ficava naquela limitação de não, precisa ser tudo muito baratinho, precisa ser algo muito simples, só quem faz isso Subestima, né? subestima, entendeu? Vai subestimando e eu falo, não, mas dá para começar aos poucos, faz uma identidade nova, já pensada para lá na frente. Ano que vem faz um posicionamento aqui, o que eu falo sempre, pessoal, a gente tem uma cidade em movimento, né? A orla tá muito movimentada, a cidade tá movimentada, essa marca ela pode estar tranquilamente em vários pontos da cidade. Em várias situações posicionadas aquém da rede social, com custo muito mais baixo do que um tráfego pago muitas vezes. Exatamente isso. Então, assim, abrir a cabeça do cliente para uma caixa além do online. Nossa, você tá falando exatamente a mesma coisa. Para vocês que não sabem, eu sou estrategista de marcas pessoais, trabalho com branding pessoal. E a dor que você fala dos empresários é a dor que os empresários me contam quando eu trabalho as marcas pessoais dele. Sim. E o meu trabalho também é desconstruir essas crenças limitantes. Exato. De que achar que posicionamento é Instagram. Exato. De achar que aquilo é o mundo, que não é assim que funciona. Nem para todo mundo, não é aquela rede é o ideal. Exatamente. Existem estratégias mais rentáveis e que dão retorno muito mais rápido do que qualquer tráfego pago. Mas é tanta bagunça que o mercado espalha hoje, que é tanto ruído, que vem de tantas gerações. Isso, exatamente. E eu sempre falo para o cliente, ele precisa ter pelo menos 3 formas de posicionamento e de captação de lead. Porque supondo que há um problema, parou o Instagram hoje. E aí? 24 horas sem Instagram. Aí morreu tudo? Acabou tudo. Sua empresa vai fechar? Exato. Sua empresa está cheia de funcionário, folha para pagar, imposto. O que é que vai acontecer? Não existe mais a empresa por conta disso. Chore, não contratou um profissional do branding. Então, assim, não pode, né? Não pode. Ela precisa ter um braço do Instagram, óbvio, porque a gente vê na rua, a gente olha, vai no Instagram ver mais coisa, mas a gente viu as coisas em algum lugar. Nós estamos em um restaurante, estamos sendo conectados por empresas que estão ali fazendo divulgações, né? O tempo inteiro. Então, se só o Instagram, eu sempre falo isso, olhem para as grandes empresas, o que elas estão fazendo. Se as grandes empresas estão usando várias formas de comunicação... Porque tu, meu filho... Exatamente. Tá investindo o mundo e o fundo... Em uma única rede, num único canal. Porque você viu não sei quantos milhões faturados em tráfego pago, né? A receita de bolo. Exatamente. Eita, e dá uma dor no coração. E aí fica um mercado muito inflado, né? Isso. Porque todo mundo fazendo a mesma coisa, o valor fica muito que grite alto. mais alto. Exato. Pra ser eu tô aqui, não, eu também tô. Ai, mas eu tô melhor. E aí fica uma briga. Isso, exato. E aí o cliente fica cansado de consumir tanta coisa no online ali, vai ver besteira, polui, e aí acaba que o tráfego não tá dando certo. E às vezes o problema não é o tráfego, né? É a forma que você tá se comunicando ali. Você anotou? Se eu fosse você, meu caderninho tá aqui preenchido, porque quando que não é mentira, ó. Ó, produção, tá aqui, viu? Eu tô fazendo só o cheque aqui das coisas, porque eu tô aprendendo, viu? Se você não tá, volta esse vídeo e assista, porque tá perdendo. Tá perdendo. Isso aqui é pra ver, rever, triver, quadriver, enviar pra quem você conhece, que vai se beneficiar desse vídeo também. É verdade. E como é que você faz pra convencer esse cliente que quer, que precisa, que tem verba, mas que fica cheio de objeções porque não acredita em branding? Então, a primeira coisa que eu faço é, tudo que você fez até hoje, deu certo? As estratégias que foram utilizadas, qual foi o ROI que essas estratégias trouxeram para você? Né? Eu começo por aqui. E aí, naturalmente, ele vai me dando a resposta que eu preciso. Ele vai respondendo aquilo, né? Porque as estratégias que eu estou passando para ele não usou ainda, provavelmente. Ele está agarrado nas coisas mais tradicionais. Ele está falando que ele está vendendo mais barato e não está conseguindo. Ou ele está falando que ele está num lugar... Ele vai revelar a dor ali, né? Toda. Então, é muito mais... Ele mesmo responde a pergunta dele. E eu observo muito também, Stephanie, que eles ficam olhando muito a grama do vizinho. Sempre, é isso que eu falei. Porque a rede social é a vitrine perfeita do fantástico mundo. Exato, todo mundo ali finge que tá maravilhoso. Aí tá vendo fulano, meu concorrente direto, como tá. Eu digo, meu querido, você entrou lá, olhou o cantinho da bagunça, o quartinho da bagunça. Exatamente. Porque tá só mostrando o rol da entrada. Exatamente. Vai lá ver. Exatamente. Às vezes a dor dele é pior que a sua. Muito. E só que... na maioria das vezes mas é aquilo, quem vende da melhor forma... é encantado da melhor forma. Nem sempre a história verdadeira é a que ganha, né? É aquela que encanta.
Então, quem encantar primeiro que sai na frente. Então, eu falo sempre, vamos criar uma história, vamos criar uma conexão com o cliente, algo que de fato faça sentido para ele estar na sua cartela de clientes, né? Porque quando esse cliente entra encantado, a chance dele trazer outros clientes é muito grande, né? Isso é genial. Você concorda que é uma mudança de mentalidade? Muito. Não é, na verdade, uma quebra de objeção apenas? Não, quando a gente começa esse trabalho, a gente precisa mudar realmente aos poucos a cabeça dessa pessoa, né? A gente precisa aos poucos ir quebrando mesmo, né? e colocando novas ideias nisso. E aí, aos poucos, ela vai vendo como isso acontece, né? E não é fácil, viu? Você vai quebrando crença por crença para poder ir dando, né, caminhos. E são anos fazendo tudo ao contrário. Aí você pensa, chega uma pessoa nova e fala, não, é isso que vai dar certo. Aí os resultados falam por si. Ele vai dar o retorno. Exato. E aí isso se prova, né? Se comprova de que olha aqui. E tem isso também, né? As pessoas falam, milagre. Não existe milagre em lugar nenhum, né? A constância que vem o resultado. Menino, você é a terceira pessoa aqui que fala de constância. Sem constância. Tem como? Não tem, querido. Não adianta você ter aquela força de alavanca que você sai que nem um trator desgovernado, ladeira abaixo, arrastando tudo, fazendo a coisa acontecer. Não adianta ter a ideia incrível se você não tiver a repetição, porque a repetição é que vai gerar o posicionamento, né? Exato. E a lembrança. Porque tudo que é feito diariamente é lembrado, né? E outra, você entrou na mente daquele cliente como? Que lembrança a tua marca está despertando quando ele lembra em você? É boa ou é ruim? Exato. Porque também não tem, às vezes acontece de ser uma lembrança boa quando os processos não estão estruturados. Entra, tem uma boa lembrança, e quando vem na segunda vez, está tudo diferente do que teve na primeira. Exato. Até isso, né? Com certeza. E tem outro processos. ponto. Às vezes vem um cliente que ele quer fazer esse rebranding e ele não olha como é que ele tá a casa internamente. Exato. Porque às vezes você quer fazer uma marca bonita, mas o seu atendimento não tá bom. A sua organização não tá boa. Os produtos que você tá oferecendo não tá bom. Então, o que é que a gente faz antes de começar? Vamos olhar a parte interna antes da parte externa. Porque para o externo funcionar, o interno tem que estar muito bem redondo. E isso tem que ser pensado, entendeu? Eu gosto de fazer uma analogia, bem ridícula, mas funcional. Eu percebo nos clientes. Eu disse, olha, sabe quem eu vou ser no seu negócio? Eu sou aquela pessoa que vai no teu quarto, que você vai abrir o teu guarda-roupa, e eu vou pegar a tua gaveta de calcinha e vou dizer, minha querida, isso aqui tá aqui, isso aqui não dá mais, pelo amor de Deus, passa pra frente. Jeito. Ó, isso aqui você tá precisando de um assim, isso aqui não tá dando. Porque a gente vai no íntimo da pessoa pra mostrar que não dá mais. Exato. E eu brinco que é como advogado. Pensa que eu sou seu advogado, você tem que me contar tudo. Senão eu vou descobrir. É melhor eu descobrir por você do que um cliente ir lá numa marca nova, bonita, no lançamento e falar, fez a marca nova e fez isso aqui. Aí chega e diz, então foi no Canva. Foi, eu não sabia. Ou então você faz um lançamento muito bacana e tem uma história negativa que ele não contou antes e a pessoa vai lá no comentário e lança como uma bomba aquilo que a gente não consegue contornar porque não sabia do assunto. Aí vem uma crise na reputação da marca. Uma crise na reputação da marca. Aí vai gestão de crise. Eita, é dinheiro pra fora. Pior. Então é melhor fazer um diagnóstico bem feito para evitar essa crise do que contornar uma crise, né? Que é muito mais difícil. Confiar no profissional que você contrata, Exato. Né? Não, é muito interessante. Não preste atenção naquilo que eu digo. Preste atenção naquilo que eu não falo. Exato. Porque o que eu não falo, fala por mim. Isso. Né? Então, antes de contratar qualquer profissional, preste atenção nos resultados, o que dizem dele. Perfeito. Para você não cair no canto aqui, ó, da sereia. Exato. Porque tá cheio, viu, de mágicos. Sim, e quem chega vendendo muito milagre, eu te falo, não vendo milagre pra ninguém. Não sei quantos milhões faturados em 2 meses. Não sei quantos milhões. É um negócio absurdo, né? Esse milagre aí é muito difícil, não vendo. E me diz uma coisa, ó, você é CEO, diretora comercial, vice-presidente do BNI, mãe do Hulk, casada há 11 anos. Minha filha, você dorme? Como é que faz assim? Porque 4 meses já entrou, virou VP e de repente a coisa aconteceu e foi tomando uma proporção. Tem que ter uma gestão do tempo. Eu sou uma pessoa muito organizada. Tem cara. Tem cara. A organização, eu acho que ela precisa funcionar em tudo, né? Óbvio que não perfeito, mas a minha sócia, ela é muito mais organizada do que eu. Ai, glória a Deus. Então, né? Então, muito que eu sou hoje vem dessa organização dela. Tem que ter o equilíbrio, né? Exato, exatamente. Tem que saber o que é que a gente é bom. Então, não, eu fico com isso, porque isso aqui eu sou péssima, isso aqui eu sou boa, desde que eu cuido. E aí vai. A gente hoje, eu acho que o nosso produto mais caro é o tempo.
Então, a gente sem dúvida. ter a gestão desse tempo muito bem feito é importantíssimo. Verdade, Então, porque o tempo passou, já era. exato. O dinheiro a gente corre atrás, né? Corre. A gente perde, a gente ganha, mas Isso. o tempo Exatamente. é muito E se mais as coisas valioso. estão muito bem organizadas, não tem como dar errado, entendeu? Mas em um ambiente conturbado, com coisas acontecendo sem organização, aí complica. E uma frase curta para definir BNI? BNI... Não pode dizer 30 reuniões. Não, o BNI, para mim, é posicionamento de marca. O BNI é posicionamento de mercado. É um mercado que a empresa ela vai estar se colocando em um ambiente onde ela precisa estar. Qualquer empresa precisa estar ali, independente do ramo que ela esteja. É uma gaveta do negócio, Isso. literalmente. É um ambiente para empresários. Exatamente. Né? É um ambiente para empresários onde eles geram conexões. Então, Exato. E o conselho que você daria para quem quer entrar no BNI? entre no BNI entendendo a essência do BNI. Viva o BNI na sua essência. A metodologia do BNI funciona há 41 anos, não é porque ela é feita por acaso. É porque ela realmente funciona. Se você seguir a metodologia, não tem como dar errado. É impossível. É impossível. E agora, rufando os tambores, fala aqui para a câmera. E o conselho que você não daria para quem quer entrar no BNI? Não entre no BNI se você quer ir para reunião, ficar sentado, quietinho, esperando o negócio chegar para você. Aí vai dar errado já de início. Exato, querido, porque só o que cai do céu... O BNI, ele não funciona na sua reunião semanal. Ele funciona aquém da sua reunião semanal. Então, se você está indo pensando que você vai gerar negócio naquela manhã, naquela 1h30 da manhã, aí está totalmente errado o seu pensamento. Essa sua persistência em conhecer tantas pessoas num espaço curto de tempo, 30, 1 a 1, em 30 dias, dedicação ou obsessão? E qual a diferença? Boa pergunta. Eu acho que os dois. Quando eu coloco uma meta na minha cabeça, eu preciso alcançá-la. E eu crio uma linha para eu conseguir chegar nela. Então, eu criei uma linha quando eu entrei no BNI, né? Então, eu tenho a obsessão de atingir minha meta. Muito bem. Mas também eu tenho essa posição de como eu vou fazer isso. Então, eu fui me planejando para fazer isso e galgando os meios para que isso aconteça de uma forma natural. Perfeito. Nada que seja pesado. O BNI ele precisa ser leve. Muito bem. Então, eu fui seguindo isso de uma forma leve. Um brinde à sua vinda aqui. Muito obrigada pela sua presença. Criativa, né? Cativante, focada, determinada. São adjetivos que eu identifiquei aqui, que eu tenho certeza que você que acompanhou esse vídeo também. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Feliz demais. Ganhei muito aqui com essa oportunidade com você. Que coisa boa. Sempre bem-vinda. Obrigada. E você que assistiu esse episódio até o fim, interage conosco, marca aqui ou envia esse vídeo para aquela pessoa que você conhece, que sabe que vai se beneficiar desse bate-papo. Aquela pessoa, aquele empresário que tem um brand, um rebrand para poder fazer na empresa dele. E se você conhece alguém ou tem uma história de transformação no BNI, entre em contato conosco, porque quem sabe você vai ser aqui o meu convidado ou convidada e estará compartilhando um pouco da sua história e do seu negócio. Um grande abraço e até a próxima.